Senhora Maria Auxiliadora Lobo de Souza, ex-ferroviária da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Senhor Simon River, documentarista. Senhor Paulo da Costa, ferroviário da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Senhor Anísio Goraeb Filho, historiador. Senhora Ieda Pinheiro Bozarkov, historiadora. Senhor William Harvey Martins, escritor. Senhor Rui Moreira Feitosa, sacerdote. Senhora Margarida Rocha, diretora da Pestalozzi. Senhor Hélio Estrutos Arouca, médico pioneiro. Senhor Pedro Barreto de Oliveira, ex-ferroviário da Estrada de Ferro Mamoré. E todos presentes da imprensa, funcionários desta casa e familiares dos homenageados. Nessa data, o abandono foi total. E em 1979, o acervo começou a ser vendido como sucata para a siderúrgica de Mogi das Cruzes, em São Paulo. Em 1981, voltou a operar num trecho de apenas 7 quilômetros, apenas para fins turísticos, sendo novamente paralisada por completo no ano 2000. Dessa forma, podemos descrever o difícil processo de materialização da estrada de ferro, na qual trazem enraizadas nos nossos DNAs os contos e fábulas que estendem até os dias de hoje. Temos que ter orgulho de fazer parte dessa história, tão importante não só para o nosso estado, para o Brasil e para o mundo também. Então, muito obrigada a vocês que fizeram parte, a vocês que fizeram parte de famílias, de pessoas que hoje não possam estar aqui presentes. E antes de iniciar um pouco da história, eu gostaria de pedir que a gente, como Câmara de Vereadores, como população, como Câmara representando o nosso povo, a nossa história, que aplaudisse todas as pessoas que fizeram parte da história da Estrada de Ferro Mamoré. Eu agradeço o carinho a essas pessoas e eu gostaria de dizer para vocês que quando eu tive conhecimento da existência dessa lei, que é a Lei 1433 de 2001, que institui a distinção honorífica Estrada de Ferro Madeira Mamoré, eu pude ver a oportunidade de homenagear várias pessoas, mas dentro dela eu tinha algumas barreiras que não se podia homenagear um número de pessoas. Poderia escolher uma pessoa dentro daquela distinção e aí sim homenagear. Então, ela impedia essas situações, como, por exemplo, a homenagem de várias pessoas com esse título. E esse ano, pela comemoração dos 100 anos da epopeia e lendária Estrada de Ferro Madeira Mamoré, ficaria impossível de homenagear e agraciar apenas uma pessoa. Seria injustiça, sendo que a história contempla milhares de pessoas. Ela tem, então, características excepcionais e simboliza a vitória, a tenacidade, a coragem, a organização, a disciplina e a cooperação entre as nações. Portanto, ela merece, por todos nós, as homenagens as mais intensas possíveis. Já foram feitas muitas nesse ano do centenário, e 100 anos não são 6 dias. Muitas. Em Guajará-Mirim, por exemplo, no dia 30, estivemos lá, os Correios fizeram uma exposição de selos. Foi feito um festival, e se lembrou que naquele dia 30 de abril, nós estávamos comemorando 100 anos. E 100 anos atrás, 15 dias somente depois, havia sido motivo de luto mundial o naufrágio do navio Titanic, que rendeu documentários, que rendeu filmes e cujos restos que estão lá no fundo do Oceano Atlântico viraram patrimônio da humanidade. 15 dias depois só, o mundo ficava sabendo que, aí sim uma boa notícia, uma ferrovia tinha sido construída no coração da mais brutal e selvagem selva tropical. Motivo, portanto, de muito orgulho, toda a história que aqui várias pessoas trouxeram com maestria, em especial o professor Anísio Goraeb. A palavra é o senhor Simon River, documentarista. Quero nesse momento cumprimentar todos aqui, em especial a vereadora Mariana Carvalho, idealizadora deste acontecimento, e
os senhores aqui em frente, que são a história da Madeira Mamoré viva aqui entre nós. A construção da ferrovia Madeira Mamoré foi tida como a primeira mega-obra da Amazônia, levando em consideração as adversidades do local e a tecnologia da época. Vale também salientar a separação histórica desse acontecimento. A Madeira Mamoré, não necessariamente com esse nome, mas a construção de uma ferrovia em plena Amazônia Ocidental, ela divide-se em duas fases. A primeira no final do século XIX e a segunda já no começo do século XX. É que talvez não estaríamos num município chamado Porto Velho. Possivelmente essa seria a câmara de um município chamado Santo Antônio do Madeira. Graças a um acontecimento técnico que tirou o ponto inicial da estrada de ferro Madeira Mamoré de Santo Antônio, transferindo para 7 quilômetros de Madeira abaixo, a cidade se desenvolveu em um antigo porto, denominando-se Porto Velho, e daí estamos hoje neste município. Mas, caso não tivesse havido essa transferência de ponto inicial, certamente estaríamos no município chamado Santo Antônio do Madeira. Outro ponto interessante, segundo o jornalista Newton Salinas, do estado de São Paulo, em 2004, Porto Velho, na década de 10, no final da década de 10, era tida como uma cidade de primeiro mundo. Éramos uma das poucas com água encanada, fábrica de gelo. Aqui também circulavam, como já foi dito, jornais editados em inglês. O primeiro deles foi o The Porto Velho Times, cujo slogan era "O melhor inglês publicado no norte do Brasil". Também tiveram outros jornais, o The Porto Velho Courier e o The Porto Velho Marconi Grande. Inclusive, existem exemplares no Museu Estadual, no prédio do relógio. Aproveitando a presença do excelentíssimo senhor secretário do Esporte, Cultura e Lazer, e também o representante do governador do Estado, e também os senhores vereadores, aproveito este ensejo para fazer um apelo à Câmara de Vereadores para que, de fato, fiscalize o Executivo na aplicação de verbas, em especial destinada à cultura, com mais ênfase. E o senhor secretário da Cultura que continue esse trabalho em observância à nossa identidade cultural. Vi com bons olhos a notícia da reforma do prédio do relógio, entretanto, lamentei que isso veio muito tarde. O prédio do relógio é um dos prédios mais importantes do estado de Rondônia. Foi a administração da estrada de ferro Madeira Mamoré, traz uma arquitetura inovadora no formato de uma locomotiva. Foi construída no governo de Joaquim de Araújo Lima. Entretanto, esteve caindo aos pedaços, mas, finalmente, como foi anunciado, estão aí reformando. O senhor secretário da Educação comentou sobre o fato de que estrangeiros têm mais materiais históricos sobre Rondônia do que nós mesmos. Os museus de São Paulo, universitários de São Paulo, têm arquivos impressionantes da nossa história. Mas por que Rondônia não tem eles aqui? Por que Rondônia? Porque seria temerário Rondônia pedir a transferência desses materiais para cá. Pelo simples fato de nós não darmos conta de nossos museus, não preservarmos o nosso patrimônio. Sinceramente, em posicionamento pessoal, eu acho mais plausível manter esses materiais nos museus do sul do país e no estrangeiro, porém bem conservados, do que trazer para Rondônia e serem destruídos. Há exemplos dos museus que existem no prédio do relógio, museu indígena caindo aos pedaços, ou mesmo o museu funcionando em um dos galpões da Madeira Mamoré, em meio a tanta poeira e destruição. Os insetos estão consumindo aqueles materiais e até então eu não soube de nenhuma proposta para recuperá-los. No Nordeste, no Sudeste, simples pinturas em uma catedral são recuperadas. Em Porto Velho estão esperando o tempo terminar de acabar com o que ainda temos. Para encerrar, obrigado, senhor. Para encerrar, enaltecendo que o doutor Ricardo Leite, um sergipano e, por ironia, um dos maiores entusiastas nesse projeto de transformar a Madeira Mamoré em patrimônio da humanidade, quero reforçar este apelo e chamá-los para assinarem a petição que já está disponível na internet e também em papel físico. Então, eu gostaria de convidar a todos os presentes que também assinem e que persuadam, venham a persuadir seus parentes ou colegas a assinarem também. Gostaria agora de que fosse exibido um vídeo sobre este projeto e também o apoio da sociedade rondoniense nisso tudo. Obrigado pela atenção e desculpem a demora.
Como ponto final, o atual município de Guajará-Mirim. De forma breve, a estrada de ferro Madeira-Mamoré foi construída no período de 1907 a 1912, sendo fruto do Tratado de Petrópolis, assinado entre as repúblicas do Brasil e da Bolívia. Para a construção dessa grande ferrovia, que é tida como a primeira mega obra da